Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Glenda Ferreira, faço relacionamento com investidores aqui na Sparta, estou com o Ulisses Neme, nosso CEO. Vamos falar sobre crédito privado. Quando a gente olha dentro dele, a gente tem duas classificações, o High Yield e o High Grade. Isso. Me explica o que é cada um desses. Primeiro, o que é o High Grade? Então vamos lá. O High Grade são as empresas de melhor qualidade de crédito, são as empresas com maior musculatura financeira, são aquelas empresas que, quando uma agência de avaliação de risco de crédito faz a análise desses emissores, ela classifica como grau de investimento. Então é o que lá fora também o pessoal gosta de chamar de selo de bom pagador. Então assim, são as empresas mais sólidas, são as empresas mais redondinhas. Essas são as High Grade, porque o risco é menor, mas a remuneração também é um pouco menor do que, justamente, daí vem o contraponto. Que é o High Yield. O High Yield, né? O High Yield, que significaria, numa tradução simples, aí seria alta taxa, né? Na verdade, alta taxa é alto risco, né? Então, são as empresas que não são high grade, basicamente, né? É fácil de definir assim. Que normalmente são empresas um pouco menores ou que precisam ter uma estrutura dentro dessas operações que vão fortalecer o perfil de crédito para ficar investível. Então, às vezes é uma empresa que não tem exatamente uma robustez financeira tão grande, mas você coloca garantia aqui, muda uma estrutura ali e tal, e daí você fala, não, desse jeito dá para investir. Então, se a gente fosse fazer uma analogia com o banco lá, ele falando assim, ó, para você impresso se tiver garantia disso, do imóvel, do carro, assinatura, avalista, não sei o quê. Então, essa seria uma analogia. Então, o High Yield, ele é basicamente o que não é High Grade. Bacana. O que a Sparta acessa? Olha, aqui na Sparta, essencialmente, a gente está focado no mercado de High Grade. Então, todos os nossos fundos têm esse perfil. São as melhores empresas do país, são as maiores, empresas mais sólidas e que acabam tendo justamente os títulos que também têm liquidez, que a gente pode negociar, etc. Algum fundo pode acessar High Yield? A gente, normalmente, quando é um ativo com perfil já mais High Yield, normalmente ou a gente faz uma posição muito, muito pequena, né, ou a gente nem faz. Então, a gente tem que ver assim, o que ainda é classificado como High Yield, mas é muito seguro, talvez assim, tenha as melhores notas, talvez a gente até acesse como sendo assim, as coisas mais arrojadas que a gente acessa. Mas normalmente não tem, não é material. Tá, para ser essencialmente o mesmo. Nosso foco é o AAA, o AA e o A. Bacana. Tem algum tipo de cenário que beneficia o High Grade ou o High Yield? Como que as pessoas devem enxergar isso em cada movimento? Isso é uma boa pergunta. Em geral, quando a gente está num ambiente com taxas de juros mais altas, o que acontece? As empresas elas estão lá gerando caixa nas suas atividades operacionais e elas têm que pagar os credores primeiro e depois os acionistas. Se a gente está no nível de taxa de juros mais alta, tem mais dinheiro que vai para o credor, menos que vai para o acionista, né? Então, aquele dinheiro, se é uma empresa muito sólida, high grade, normalmente é um problema mais do acionista do que do credor, né? Talvez o risco de crédito seja um pouquinho maior, mas assim, não chega a inviabilizar o negócio da empresa nem nada disso, é mais um problema do acionista, por isso que a ação na bolsa cai, etc., quando os juros estão mais altos. Já quando a gente está falando do high yield, nesse cenário de taxa de juros mais alto, pode ser um problema. Não estou falando que vai ser um problema, mas pode ser um problema. Pode ser que a empresa tenha que pagar juros muito mais altos, que não seja nem só um probleminha do acionista, seja um problema do credor também, porque eventualmente pode inviabilizar o negócio daquela empresa ou aumentar demais o risco para o credor. Então é por isso que normalmente no cenário de taxa de juros mais alto, o high yield tende a sofrer mais do que o high grade, né? Em compensação, né, num cenário de taxa de juros mais baixo, normalmente o high grade ele tende a pagar retornos menores, dessa diferença a mais do retorno do high yield, ele acaba ficando um pouco mais atrativo. Perfeito, eu acho que agora ficou muito mais claro. Obrigado. Obrigada, Ulisses. É isso, pessoal. Muito obrigado. Qualquer dúvida, já sabem que pode deixar aqui. Um abraço e até a próxima.